Tudo bem, pessoal? Leia o texto a seguir. As revoluções que transformaram a Europa nos últimos 3 meses de 1989 foram aquele tipo de evento muito raro, de evento que realmente abala o mundo. Os esforços para captar a escala desses acontecimentos há muito tempo se transformaram em lugares comuns. O terremoto ocorrido no leste, terremoto não no sentido estrito, literal da palavra, mas sim terremoto ideológico, porém, representa mais do que o colapso de 6 regimes, o da Polônia, no início dos anos 80, Hungria, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia e Romênia, todos eles ali já na segunda metade dos anos 80, ou a consequente reorganização do sistema estatal internacional, ou seja, do sistema como um todo do socialismo soviético. Veja a questão. Em relação ao processo de desconstituição da União Soviética e do bloco socialista, é correto afirmar que, na letra A, o golpe de Estado que dissolveu a União Soviética em 1987, comandado pelo então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, desencadeou uma reação em cadeia na qual foram caindo, um a um, os regimes socialistas da Europa no leste, encerrando-se o processo com a famosa queda do Muro de Berlim. Sabe aquela expressão que a gente usa, o samba do crioulo doido? Foi o que foi feito aqui. O golpe de Estado, que no caso não dissolveu a União Soviética, ele não foi dado também em 87. Existiu sim um golpe de Estado dado em agosto de 1991. Então, por 4 anos, mas está errado. Comandado pelo então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, o golpe não foi dado por ele, foi dado por comunistas da velha guarda, que no caso lá estavam descontentes com as reformas feitas pelo presidente dirigente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Desencadeou uma reação em cadeia, na qual foram caídos um a um os regimes socialistas da Europa do Leste. Na verdade, não. O desgaste soviético é que acaba fazendo com que esses regimes fossem caindo, de fato, um a um. E não encerra-se o processo com a famosa queda do Muro de Berlim, ele inicia-se ali. Beleza? Falsa informação. Vamos lá. O colapso do bloco socialista foi um processo originado nas reformas levadas a cabo na própria União Soviética, através das políticas conhecidas como glasnost e perestroika, adotados a partir de meados dos anos 80. Certinho. Glasnost, só para te lembrar, é a transparência política, tá? A política de abertura. Já a perestroika também é uma abertura, mas é uma abertura de caráter econômico. Para um país fechado com as empresas estatais que tinha, uma abertura econômica é suicídio econômico. Portanto, corretíssima a informação da letra B. A letra C, a desintegração das assim chamadas democracias populares, foi um processo iniciado em novembro de 85, com uma revolta popular em Berlim Oriental, responsável por derrubar o Muro de Berlim, e espalhou-se posteriormente para os outros países do bloco, entre os quais a própria União Soviética. A queda do muro não foi em 85, foi em 1989, tá? Em novembro de 89. Portanto, já está falso toda a situação aqui, toda a informação. Beleza? Falsa a informação da letra C. Letra D. As reformas realizadas em países como Polônia e Hungria foram responsáveis, em função da íntima vinculação entre os países do bloco socialista, por uma reação em cadeia na qual a União Soviética foi obrigada a adotar as políticas reformistas conhecidas como glasnost e perestroika, que levaram à sua desintegração. Novamente uma inversão, né, que você tem a glasnost e perestroika como sendo uma consequência da crise que acabava afetando os países satélites da União Soviética. Falso, portanto. As políticas de reformas conhecidas como glasnost e perestroika, desenvolvidas em países do leste europeu que queriam se libertar do jugo da União Soviética, tiveram um incansável adversário em Gorbachev, o então líder da União Soviética, que queria impedir a dissolução do bloco socialista. Falso. Aqui coloca, informação falsa, que glasnost e perestroika foram desenvolvidas no leste e tiveram como adversário o Gorbachev, na verdade o criador dessas duas posturas de abertura aqui. Falsa, portanto, a informação também.